Retomando aqui o nosso estudo de hoje, livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico e por Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, estudando hoje a linguagem dos espíritos e depois corpo espiritual e volitação. Nós iniciamos na segunda-feira esse nosso ano letivo, começando aqui pelo primeiro item, a alimentação dos desencarnados, onde, lembrando que nessa segunda parte, nós temos perguntas que foram feitas e respostas trazidas por André Luiz, certamente ali assessorado pelos instrutores espirituais que procuravam sempre trazer o melhor esclarecimento para nós. Na primeira pergunta, como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Foi trazido para nós aqui orientações a respeito do processo de respiração, para nós aqui, dizendo que a respiração ela é complementada pela alimentação, sendo essa, a respiração, a fonte principal de energia de vida para todos nós. E no plano espiritual não é diferente. Foi trazido para nós aqui também que essa energia, esse alimento, que para nós aqui no corpo físico nos ajuda no nosso desenvolvimento, fala para nós também aqui, primeiro, que o corpo espiritual ele comanda esse processo de respiração, embora a nossa ciência reconheça apenas o automatismo do nosso corpo físico. Mas quando aqui quando então no plano espiritual, mostra inicialmente para nós que o perispírito muitas vezes acaba ficando profundamente arraigado às sensações terrestres, como é colocado para nós aqui no texto, e sobrevém ao espírito, que vive nessa condição, quando ele desencarna, mas tem ainda essa necessidade muito grande de continuar vivendo no mundo material, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, fala para nós que o espírito, então, se adaptando no plano espiritual, ele, então, absorve desse novo ambiente, a partir desse processo de respiração, que na verdade nada mais é do que a absorção das substâncias que são etéreas do plano espiritual. Então fala sobre os fluidos, fala sobre as energias, fala sobre aqueles raios sublimes, que quanto mais elevado o espírito, mais sutil se torna esse alimento espiritual. Enquanto que os espíritos, ainda vivendo numa condição mais grosseira, dependem muitas vezes dessas sensações vividas aqui na matéria e, portanto, acabam buscando, através dessa simbiose, dessa ligação com os encarnados, muitas vezes num processo obsessivo, para poder satisfazer as suas necessidades mais básicas. Mas nesse caso nós vemos ali uma anormalidade, porque sendo nós imortais e sendo nós seres imateriais, já que nós somos espíritos por princípio, e nós estamos encarnados numa condição específica para o nosso desenvolvimento, então nós vivemos mais no plano espiritual do que no plano físico. Mas a gente percebe, então, o peso, a força da influência da matéria sobre o nosso psiquismo e a dificuldade que nós temos, sempre retornando ao plano espiritual, através da desencarnação, a dificuldade que nós temos dessa adaptação, exatamente pela nossa condição ainda bastante primitiva, bastante infantil, imatura espiritualmente. Mas a partir do momento em que nós vamos nos desenvolvendo, o próprio ambiente onde nós reencarnamos é um ambiente mais sutil, exatamente compatível com a sutileza do corpo perispiritual de cada espírito. Então nós vamos buscando os ambientes compatíveis com a nossa natureza. A Angelina colocou, assistiu o filme legendado, o som estava bom, Então, legal, Bom que, importante que vocês tenham tido contato ali com o Dr. Raymond Moody,
que trouxe aquelas investigações, o resultado das suas pesquisas de uma forma tão interessante, né? Muito bem, pessoal. Então aqui o próximo item que nós vamos estudar, o item número 2, capítulo número 2, linguagem dos desencarnados. Né? Olá, Chaconete. André colocou, né, como o perispírito contém e comanda o corpo físico, como ficará no caso da desencarnação um corpo que terá sofrido a retirada de algum órgão ou no caso de transplante? Será que se refaz o órgão ou absorve o transplantado? Reli o capítulo e fiquei pensando nisso e não cheguei a uma conclusão. Né? André fala aqui sobre o capítulo número 3, que fala sobre o corpo perispiritual e a volitação. Lembra, Andréa, tudo depende de um condicionamento. Então, da mesma forma que você fala de um órgão que foi transplantado, o indivíduo, por exemplo, né, quando ele desencarna, teve morte cerebral, e aí então foi feita a retirada dos órgãos, e aí então no plano espiritual ele vai fazer com que o seu corpo se reconstitua de acordo com o condicionamento da sua mente. Porque da mesma forma que você pensa que alguém que retirou o coração, de quem foi retirado o coração, você pode pensar em alguém que perdeu a perna. Chegando no plano espiritual, ele pode chegar como mutilado ou não. A mesma coisa acontece, né, com cirurgias que são feitas para retiradas de órgãos por causa de determinadas doenças, ovários, útero, baço, depois do próprio transplante também, né? Mas a gente percebe que é o condicionamento da mente do espírito que vai fazer com que ele chegue no plano espiritual numa condição plena ou numa condição de mutilação. E a forma como isso acontece, a profundidade com que essa mudança no seu perispírito acontece, vai depender primeiro do seu grau de consciência e depois da fixação do seu pensamento. Então ele fixa o pensamento naquilo que realmente ele perdeu, realmente ele não tem, e aí então ele acaba depois, por ele próprio, transformando o seu perispírito. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui sobre esse tema, no próximo capítulo aqui, que a gente vai ver ainda hoje, porque esse capítulo 2 aqui é um capítulo pequeno, então, quer dizer, teoricamente, né? Então a gente talvez consiga fazer ele ainda hoje, é provável que a gente faça ainda hoje. O Brás colocou no indivíduo que falta uma perna aqui, chega lá com ela. Pois é, Brás, esse que é o detalhe, depende da consciência do momento, né? Então, da mesma forma que alguém chega no plano espiritual após um acidente, por exemplo, um acidente de carro em que ele chega ali muito machucado, ele vai se ver no mundo espiritual muito machucado se ele guardar essa imagem de si mesmo. Assim como nós temos aqueles indivíduos que vivem ali a surdez, a cegueira e outras deficiências, chegam no plano espiritual carregando essas limitações, essas deficiências, por uma questão de condicionamento mental. Né? André colocou, eu pensei que no órgão, no que o órgão foi retirado, se não tiver o pensamento equilibrado, fica complicado. Né? Pois é, esse órgão retirado, por exemplo, no caso de uma cirurgia, de uma morte cerebral, o espírito não tem consciência que foi retirado. A menos que ele, depois, né, vendo aquilo e fixando o seu pensamento e de uma forma negativa, pensando, né, no caso do transplante, por exemplo, né, então o indivíduo recebeu um órgão e aquele indivíduo que desencarnou perdeu aquele órgão por causa da morte cerebral. Se esse espírito continua ali observando o seu corpo físico e fixa o seu pensamento naquele órgão que foi retirado e para ele aquilo é inaceitável, entrando no processo de revolta e até mesmo num processo de auto-obsessão, ele vai condicionar o seu corpo físico de acordo com o seu pensamento. Mas no caso de um espírito que desencarna e vai para o mundo espiritual, o que fazem com o corpo físico dele não importa mais. É a mesma coisa no caso da cremação, né? Se um espírito fica ali fixado no seu corpo físico, acompanhando o processo de cremação, ele vai no mundo espiritual condicionar o seu pensamento para que, se imaginando o tempo todo dentro de uma fornalha. Então tudo depende da forma como ele vê aquilo que é feito com o seu corpo físico e do seu grau de aceitação também. A Cindizinha colocou, né, tenho que me trabalhado muito, né, para lembrar que espiritualmente eu não dependo do respirador mecânico. Da aflição pensar em desencarnar e não conseguir dormir por estar usando ele. Né? Mas a gente lembra, Cindizinha, aqui, no plano espiritual, os espíritos, né, principalmente, né, quando nós desencarnamos numa condição mínima de equilíbrio,
Porque nós temos daqueles espíritos que desencarnam muito apegados à matéria, desencarnam revoltados, desencarnam vinculados com o pensamento em regiões bastante densas, de muito sofrimento, de muita negatividade. Para nós que temos ali pelo menos um mínimo de equilíbrio, chegando no plano espiritual, os espíritos suprem essa necessidade imediata, até que nós, então, não tenhamos mais necessidade, não tenhamos mais a dependência disso tudo. Porque da mesma forma que nós estudamos sobre a alimentação, inicialmente, então, os espíritos, né, como nós vimos aqui, deixa eu pegar aqui no comecinho, para a gente poder entender esse trechinho aqui, que fala sobre... Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Espera lá. Tem o trecho aqui que ele coloca para nós sobre, aqui ó, nesse parágrafo, ele diz assim: na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem, aqui dessa ordem, no caso daquela obsessão, quando o espírito precisa do alimento, ele obsedia alguém por causa do alimento, né? Então, na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor quanto mais leve, e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Né? Então, da mesma forma que ele fala da alimentação, aqui é uma prerrogativa importante porque ele fala sobre todas as demais condições. Imaginar, por exemplo, um espírito que vivencia uma dependência química. Não necessariamente o espírito que é um dependente químico é um espírito mau. Né? Por exemplo, aquele que é o traficante, aquele que não se importa, mas aquele que por uma fraqueza moral ele acabou se envolvendo com essa dependência química. Quando ele chega no plano espiritual, o sofrimento da dependência é muito grande, é muito poderoso. E os espíritos, naturalmente, eles suprem essa necessidade imediata, mas trabalhando num processo de desintoxicação. Não apenas de alimentação, porque ele continua, por exemplo, por uma necessidade de manter ali, né, de sustentar a sua dependência, ele vai se vinculando a outros indivíduos aqui encarnados fazendo esse processo obsessivo. Mas, mais uma vez, não necessariamente ele é um espírito ruim, um espírito mau. Mau no sentido de ignorante, né? Mas ele é um espírito, ele é um filho, por exemplo, de uma família que trouxe para ele toda a educação, mas ele, nessa fraqueza, ele acabou se tornando um dependente. E aí, então, no plano espiritual, os espíritos vão suprindo tudo isso. Então, da mesma forma que nós temos também, né, como no caso que você colocou, a dependência do respirador mecânico. Imaginemos, por exemplo, um fumante compulsivo. Eu tive um tio que desencarnou, ali por volta dos seus 80 anos, mais ou menos, e ele era um fumante compulsivo. E chegou no momento em que a lesão no seu pulmão era tão profunda que ele dependia de oxigênio o tempo todo, 24 horas por dia, ficava com catéter. E com esse catéter ele continuava fumando. E aí você pensa, né? Depois então ele foi para o hospital, entrou em estado de coma, depois ele desencarnou. No plano espiritual, como foi tratado um espírito como esse? Inicialmente ele fica ali num grau de inconsciência, claro que a gente está especulando sobre todo o processo, né, que é feito num hospital, vamos dizer assim, num centro de reabilitação espiritual. Né? Então você tem ali toda a equipe médica que vai fazendo com que aquele espírito seja suprido inicialmente naquela necessidade de respirar que ele tem, naquela angústia toda, mesmo que isso seja não apenas um elemento psíquico, mas também um elemento fluídico que é real, que é concreto, como acontece na alimentação. Aquela alimentação fluídica que ele come não é uma ilusão. É, de fato, substância que para ele é uma substância sólida, embora seja no estado líquido, né? Mas sólida no sentido de não ser apenas um fluido qualquer, né? Mas ele percebe que o estômago está sendo ali satisfeito, né? Que ele percebe ali o alimento sendo degustado e tudo mais. Então a mesma coisa acontece com vários outros tipos de processo.
Cada espírito chega no plano espiritual com uma necessidade, os espíritos suprem essa necessidade, e aos poucos, então, ele vai se desapegando até ele se adaptar ao plano espiritual. E aí a gente vai lembrar, né, que muitos desses espíritos, embora reabilitados, e nós vimos inclusive isso lá na primeira edição do mês de janeiro da Revista Espírita, de 1858, aquele artigo intitulado Mamãe, Estou Aqui, que era o caso de uma jovem, vocês se lembram, que desencarnou por causa de uma doença. A mãe sofria muito. Kardec, então, foi até a casa dela com uma médium, e essa jovem, essa adolescente, se manifestou através da médium. E a mãe, então, claro, ela, naquela empolgação toda, ela começou a lembrar a filha da doença. Nesse momento, a filha começou a sentir os sintomas. E aí a filha chamou a atenção para que não fosse falado sobre aquilo, porque a lembrança da doença, da dificuldade que ela tinha, fez com que os sintomas voltassem. Então, no caso, por exemplo, desses dependentes de respiradores que nós temos hoje, mas falando principalmente daqueles que são mais doentes, né, como no caso de fumantes e tudo mais, eles, então, no plano espiritual, estão reabilitados. Basta que você fale assim, e a falta de ar melhorou? Ele já começa de imediato a lembrar da dificuldade que ele tinha e passar por esse sufoco todo. Então nós temos ali substâncias, técnicas, equipamentos que são oferecidos para que todos os espíritos sejam assistidos nesse início. Para uns, o melhor remédio é a inconsciência, então eles ficam adormecidos durante um tempo. Para outros, ficam ali vinculados a esses recursos para que ele possa ir gradualmente se adaptando até o momento em que eles não precisem mais. E para outros, a própria reencarnação é parte de uma terapia, porque ele começa a se recuperar, rapidamente ele é de novo conduzido para uma nova reencarnação, para que aquele novo corpo físico possa ajudá-lo na sua reabilitação. Então são ali as mais variadas práticas que tem no plano espiritual, sempre visando o melhor para o espírito, para a sua recuperação, para a sua adaptação. Inclusive oferecendo substâncias que possam, eventualmente, alimentar, a princípio, né, aquela dependência que ele tem, mas depois isso vai se transformando. É um processo bem interessante no plano espiritual, e das diversas comunicações que nós recebemos aqui, principalmente, né, dos nossos amigos médicos, né, que eles falam exatamente, né, que existem centros específicos, câmaras fluídicas para poder ajudar os espíritos. A gente lembra André Luiz falando das câmaras de retificação, daqueles tantos equipamentos que eram oferecidos, né, para que os espíritos ficassem ali e tudo mais. Então recurso não falta. Né? Então nessa aflição, quer dizer, apaga a aflição, porque tudo isso vai ser devidamente suprido. Agora, claro, nós temos aqueles espíritos vinculados a uma faixa vibratória mais negativa, aí para esses espíritos sim a aflição é grande. Porque essa dor que eles sentem, como acontece, por exemplo, no caso dos suicidas, que nós vimos, né, lá no início do suicida, os espíritos se arrastando pelo chão, sofrendo ali dores atrozes, relacionadas, né, com substâncias que foram ingeridas, com afogamento, com enforcamento, com o corpo destroçado. Isso aí é parte exatamente das consequências daquilo que eles viveram. Né? Então, eis aí o resultado da ligação do espírito com o mundo material. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou um vídeo do Haroldo, estudo dos neurônios, bacana, muito legal, Angelina, obrigado. O Braço colocou, lembrei da Patrícia na colônia, que teve sede, eles deram algo muito semelhante, né? E depois aqui, né, tem os fumantes e alcoólatras obsessivos que sugam os encarnados afins, né? É o que eles colocaram para nós aqui agora da alimentação, e dessa alimentação nós temos vários outros tipos de situações, né? O Braço colocou lá em cima, né, segundo Luiz Sérgio, né, eles têm de vir na Terra colher ectoplasma de quem tem condições de doar para tratamento de espíritos mutilados, né? Então são recursos, mais uma vez, dos mais variados. Muito bem, meus amigos, vamos lá. O próximo item, então, a linguagem dos desencarnados. Pergunta: como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese
que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Então, muito bem, vamos começar pelo segundo parágrafo, depois a gente volta para o primeiro parágrafo. Quando ele fala para nós aqui, né, que no plano físico nós temos diversas formas de comunicação, nós temos, por exemplo, né, expressões do corpo, nós temos expressões faciais, gestos, né, então várias formas de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes, né, quando você tem intimidade com alguém, basta ali apenas uma pequena franzida na sobrancelha, né, na testa, entre as sobrancelhas, já dá para perceber que aquela pessoa já não está de bom humor. Aquela cara fechada, né, aquele olho meio apertado e tudo mais, você já começa a perceber qual é o estado de ânimo em que ela se encontra. E ao mesmo tempo também, né, aquele sorriso largo, anda cantando aí, olhando para o céu, né, o amor existe, o amor é lindo, aquela coisa toda. Então tudo isso mostra que nós aqui encarnados não precisamos necessariamente de palavras para expressar as nossas ideias, para expressar os nossos planos e projetos. Basta apenas que nós tenhamos ali, dentro de um certo grau de intimidade, pequenos sinais que já é o suficiente para que a gente interprete o estado de ânimo daquela pessoa. Para aqueles mais desconhecidos, nós temos outras formas um pouco mais ostensivas, mais contundentes, para que o indivíduo, né, perceba ali, né, que ele está de mau humor, o seu tom de voz, a sua cara fechada e tal. Então, nesse primeiro trecho que é colocado para nós, nesse primeiro parágrafo, coloca assim, né, isso ocorre no plano físico em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Agora, voltando para o primeiro parágrafo. Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Então, a gente veio primeiro, aqui no segundo parágrafo, falando sobre as nossas formas de expressões aqui no mundo material, porque é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Mas para isso, né, nós precisamos ali dessa expressão física que ela seja mais clara. Mas para aqueles, né, nós lembramos que o pensamento ele é a origem de todas as nossas ações. Então, quando eu, por exemplo, tenho ali uma cara fechada por um mau humor, por uma preocupação, qualquer outra situação dessa natureza, o meu pensamento já irradia essas ondas, essas energias de baixo teor, que caracteriza exatamente aquilo que eu manifesto fisicamente. Então, muitas vezes, eu estou simplesmente parado e alguém com maior sensibilidade começa a perceber essa irradiação de uma forma muito clara, percebendo assim, olha, eu não estou me sentindo bem perto daquela pessoa. Não sei porquê, mas tem alguma coisa errada com ela, ela está mandando para mim ali umas ondas que estão me prejudicando, me fazendo mal. Ou, ao mesmo tempo, a gente vai sempre lembrar do lado positivo da coisa. Bom dia, Flávio. Que, da mesma forma que eu posso ficar sentado ali quietinho, sem nenhuma expressão física, embora seja muito difícil, né, de nós ali nos contermos, tem até aquele livro interessante chamado O Corpo Fala. É um livro bem bacana, se vocês não leram, leiam. É possível encontrar na versão digital. Então, O Corpo Fala mostra para nós ali, né, nas passagens, os diversos sinais que são muito naturais. E aí nós temos, né, psicólogos, psiquiatras, promotores de vendas, policiais, investigadores, que têm ali essa percepção a partir do entendimento dessa forma de nós nos expressarmos, em que, em silêncio, nós conseguimos já transmitir uma série de sinais que mostram as características que nós trazemos dentro de nós. Se eu falo a verdade, se eu falo a mentira, se eu me sinto incomodado, se eu me sinto confortável. E são sinais sutis. Nós temos, inclusive, muitos especialistas, pessoas que se especializaram na leitura do corpo. Outros, em especial, na leitura facial. Até no YouTube nós conseguimos encontrar alguns canais ali de pessoas que se apresentam como especialistas, e elas fazem, então, leituras de personalidades que apareceram na televisão. Então, é ali alguém que está dando um depoimento, é alguém que está dando uma entrevista, e aí, então, através das expressões, né, o canto da boca que se mexe, que dá aquela curvada, os olhos que olham para um lado, para o outro e tudo mais, você sabe se ele está falando a verdade ou não.
se ele ficou incomodado, se aquela pergunta gerou algum tipo de constrangimento ou não. Mas aí você precisa ter um olhar mais clínico, né, um olhar mais sensível, para ter essa percepção que é muito sutil. Mas, de modo geral, nós conseguimos, através desses sinais, expressar aquilo que nós trazemos em nosso interior. Mas, como eu dizia para vocês, mentalmente, como o pensamento é a origem de tudo, né? Pois é, dá para ouvir de longe, né, Brás? Então, quando o nosso pensamento, que é a origem de tudo, no momento em que nós apresentamos um determinado estado de espírito, nós, como espíritos, geramos esse estado mentalmente, e ele então se irradia. Aí a gente vai lembrar de um estudo bem antigo que a gente já fez, que a gente trouxe aqui como ilustração o cheiro do pensamento. Se os nossos pensamentos tivessem odor, quais seriam os odores que nós então exalaríamos em determinadas situações da nossa vida? Então, se eu tivesse cheiro no momento em que eu estou alegre, teria aquele cheiro de perfume, aquele cheiro de, como lembra até aquele poema que nós lemos, né? Que a autora do poema dizia assim, né? Quando eu estou com a minha avó, o meu pensamento é cheiro de pão que acabou de sair do forno. Então tem gente que tem ali aquele cheiro de bolo de chocolate, cheiro de pãozinho quente, cheiro de perfume das flores. Em compensação, nós temos outros que têm cheiro de carniça, aquele cheiro de algo que é bastante desagradável, porque mostra exatamente ali a qualidade. Então nós podemos utilizar essas ilustrações, falando, por exemplo, da cor da nossa vibração, da cor do nosso pensamento, do cheiro do nosso pensamento, para poder mostrar exatamente ali qual é a frequência vibratória em que nós nos encontramos. Então, encarnados, nós irradiamos essas energias. Pelo fato delas serem muito sutis e nós estarmos encarnados num corpo muito grosseiro, nós não temos ali uma facilidade de captar essas vibrações. Porque o nosso corpo é como se fosse um mata-borrão. O mata-borrão, para quem não se lembra, é aquela época em que se utilizava a caneta tinteiro. Então você escrevia ali molhando a ponta da caneta, né, e ia escrevendo no papel, e naturalmente o papel ficava manchado. Aí você pegava aquele mata-borrão, que era ali um pequeno objeto ali que absorvia aquele excesso de tinta, e você passava em cima do escrito ali com toda a calma, né? Parecia ali uma barca, né? Você mexia, ele absorvia aquele excesso e você podia então guardar o seu escrito sem qualquer preocupação com as manchas. Então o nosso corpo é um mata-borrão, porque ele absorve exatamente essas irradiações negativas e nós não conseguimos fazer com que elas transpareçam. Então eu posso ficar em silêncio e para uma pessoa comum que não tem essa facilidade de leitura, depois de um período de observação, ninguém vai saber se eu estou sendo verdadeiro, se eu estou sendo falso, se eu sou alegre, se eu estou triste. Se eu tenho alguma expectativa de algo que pode ser construtivo ou algo que pode ser negativo. Eu simplesmente fico em silêncio. Então o nosso corpo tem essa propriedade. Mas quando nós falamos já no mundo espiritual, seja quando nós então estamos em desdobramento, seja quando nós estamos, né, como desencarnados, aí é diferente. Aí nesse primeiro trecho aparece para nós então aqui: incontestavelmente a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. E essa imagem ela vem através então dessas irradiações, mas até mesmo também através das imagens que nós projetamos mentalmente. Aí não adianta a gente querer trazer de uma forma muito precisa como acontece essa projeção de imagens, porque nós vamos imaginar assim, né, uma tela em cima de nós, com um filme passando, né, com imagens que ficam assim em torno de nós. Isso nós não sabemos como acontece, só mesmo no plano espiritual que é possível, né, nós temos ali uma definição mais concreta da forma como nós projetamos o nosso pensamento. Mas ali você não tem mais o mata-borrão. Não adianta você querer esconder aquilo que você traz interiormente. A densidade do seu perispírito, as cores do seu perispírito, a frequência com que o perispírito vibra em determinado momento, sem qualquer tipo de palavra, já é o suficiente para que nós, então, apresentemos, né, todo o conteúdo mental daquele momento. Ou mesmo, né, de uma forma constante, como nós somos de fato. Porque aí nós chegamos no plano espiritual, chegando no plano espiritual, nós então ali somos, né, nos apresentamos da forma como nós somos. Conforme a gente vai passando por transformações, passando por esse processo de adaptação,
essa frequência vai se transformando, essas imagens vão se transformando. E aí, por acaso, se eu tiver ali um desequilíbrio, uns pequenos sobressalto e tudo mais, aí então eu vou ter uma pequena mudança súbita, mas depois eu volto ao meu estado natural. Mas esse estado natural é aquilo que eu sou naquele momento. E é o que nós vamos encontrar nas diversas descrições que são trazidas para nós, né, de André Luiz, por exemplo, lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele relatava para nós, né, as condições de cada espírito, né, uns que eram maltrapilhos, outros todo machucados, outros que se arrastavam, né, outros que apresentavam aquela aparência suja, aquela aparência degradante, ou mesmo em ambientes mais densos, mais profundos do plano espiritual, onde nós vemos ali espíritos que se apresentam deformados. Né? Nós tivemos até mesmo André Luiz fazendo ali algumas missões, ou mesmo lá no livro Céu Azul, onde nós tivemos também excursões que foram feitas em regiões do plano espiritual, regiões que eram mais densas, em que esses missionários, em que esses trabalhadores que faziam essas excursões precisavam mudar as características perispirituais para se misturarem com aqueles espíritos. Porque eles estavam ali numa faixa vibratória tão densa que com muita facilidade eles se destacariam desses trabalhadores que vinham do plano espiritual mais elevado. Não necessariamente superior no sentido de espíritos muito elevados, mas numa colônia onde todos são ali equilibrados, todos trazem ali o mesmo objetivo de melhoria, de aprendizado, de crescimento. Como André Luiz em Nosso Lar, né? Porque muitas vezes nós confundimos, e quem lembra muito isso era Raul Teixeira, quando numa palestra ele falava, né, para nós espíritas, nós transformamos o inferno no umbral e o paraíso em nosso lar. E na verdade nós estamos ali apenas trocando os rótulos, mas trazendo o mesmo conceito. E aí nós vamos lembrar sempre que, embora nosso lar se apresente com toda a sua beleza, com toda a sua estrutura, os espíritos que habitam naturalmente aquele local, e é claro, esse habitar, ele é um habitar temporário, porque é o tempo do espírito se reabilitar, se preparar e depois iniciar uma nova reencarnação, mas são espíritos ainda com muitas preocupações com o mundo material, que trazem sofrimentos, que precisam ser hospitalizados, orientados, diferentemente dos trabalhadores mais elevados, dos ministros e tudo mais. Mas a gente vê nesse ambiente os espíritos que mostram quais são as suas características. Nesse caso, nós vemos então um ambiente mais elevado, e esses trabalhadores, quando vão para um ambiente mais denso, como era o caso daqueles postos de socorros que André Luiz comentava, né, via ali espíritos com uma baixa densidade vibracional, com uma baixa densidade fluídica. E aí então isso transparece com muita clareza quem é de fato aquele espírito. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, né, alguns espíritos, né, desencarnados em estado de putrefação. E aí mostra, né, o vínculo que eles trazem ainda com a matéria, que isso acaba refletindo depois no seu perispírito. E entra naquela questão do olfato que nós já conversamos, né, que sim, né, o Chico respondeu lá no Pinga Fogo, a respeito da capacidade olfativa dos espíritos. Que eles também, aliás, Kardec falou sobre isso, que os espíritos também sentem cheiro. Lá naquela entrevista, né, quando ele fez com... Me esqueci o nome ali do espírito, acho que foi o doutor... Me esqueci o nome dele. Mas naquele capítulo que fala, né, o desdobramento de pessoas, a evocação de pessoas vivas, né? E ali então o espírito, você sente cheiro? Sim, eu sinto cheiro. Respondendo para Kardec. Então, nós podemos entender isso como de fato um conceito doutrinário. A Marião colocou, né, ainda bem que os espíritos amigos são superiores a nós para aguentar o nosso cheiro, né? Pois é, né? Tem que ter estômago ali de avestruz para poder, muitas vezes, aguentar essa densidade vibratória que nós ainda trazemos, né? O Braço colocou, né? Mas porém só os espíritos levemente superiores a nós podem ler os nossos pensamentos, né? Aí são técnicas também, não apenas superiores, Braço, mas a gente lembra que a capacidade de leitura de pensamento é uma técnica. E nós temos espíritos inferiores, no caso de obsessores, que têm essa capacidade. Lembra que essa comunicação, e na verdade eu me lembro, Brás, naquelas salas antigas que nós tínhamos aqui no Pautalk, que esse tema gerou, né, um debate muito agressivo dentro da sala. Porque aí falava exatamente sobre isso, né, com relação a essas técnicas
Isso depende da elevação do espírito ou do conhecimento que ele adquire. Aí nós podemos lembrar, né, no caso da hipnose, por exemplo, sim, é o mundo espiritual, desse mesmo que a gente está falando. Né? Então, assim, você pega a capacidade de hipnose, é um processo obsessivo, por exemplo. E isso um espírito superior, um espírito inferior, ele pode aplicar isso com muita facilidade. Então, leitura do pensamento e tudo mais, tudo aquilo que permite a ele, né, com relação a técnicas, ele pode ter esse conhecimento de técnicas. Agora, claro que tem algumas práticas que vão depender da sutileza, que é o caso, por exemplo, do deslocamento do espírito, né, como os espíritos falam para Kardec, deslocam-se com a velocidade do pensamento. Aí você vai depender realmente ali de uma capacidade de elevação e não apenas o conhecimento de técnica. Então tem ali o que os espíritos podem fazer de acordo com o conhecimento e tem aquilo que eles podem fazer de acordo com suas capacidades. No caso da alimentação no plano espiritual, por exemplo, os espíritos que absorvem essas energias sutis dependem realmente da elevação deles. Porque os espíritos mais inferiorizados, ainda bastante densos, dependem ainda dessa ideia da absorção de substâncias sólidas. O Dudu lembrou ali também do livro Perispírito, né? Então fala bastante sobre isso também. Apesar, né, Dudu, a gente lembra que esses estudos que são feitos por nós aqui encarnados, né, são muitas vezes ali explicações baseadas naquilo que é apresentado, mas falta realmente o conhecimento prático daquilo que é trazido pelos espíritos. Mas seguindo aqui para nós, vamos lá. Então nós vimos aqui primeiro, né, só para a gente relembrar, como se caracteriza a linguagem entre os espíritos. Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Aqui, só para lembrar mais uma vez, não significa, nesse caso, que o espírito consiga se comunicar de acordo com sua vontade. Porque no plano espiritual, ele exterioriza aquilo que ele é, independente dele querer mascarar a sua real identidade. Aqui no mundo material, a gente faz aquela cara de sorriso, né? Eu chego para o Flávio, meu camarada, me dá um abraço, né? Mas aquela falsidade só. Mas no plano espiritual você não pode fazer isso. Então, nesse caso, essa exteriorização ela acontece à revelia do espírito. E isso gera muitos constrangimentos. Cheguei até a comentar com vocês outras vezes, né? Que muitos espíritos chegam no plano espiritual, aí participam de reuniões, aí aparece um espírito com uma personalidade feminina que mostra de toda a beleza, todo o encanto, né? E aí então o espírito fica olhando e dizendo, né, nossa, como ela é bonita, né? Mal ele percebe que tem um holofote em cima dele, revelando o seu pensamento, e isso gera muitos constrangimentos. Então a educação do pensamento no plano espiritual é algo também muito necessário, porque a educação do pensamento é a mesma coisa que o espírito passa por aquele processo de reabilitação para recompor o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual. Dessa mesma forma, ele também passa por um processo de reeducação mental por causa dos vínculos mentais que ele acaba criando. Lá no livro, por exemplo, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de uma faixa vibratória no plano espiritual, onde espíritos viciosos em sexo estão vinculados, inclusive, né, por causa dessa fixação, dessa auto-obsessão, provocando tristes transformações em seus corpos perispirituais, no que diz respeito às características sexuais, ou seja, genitálias absolutamente deformadas, agigantadas pela fixação que esse espírito tem. E muito mais do que isso, não é apenas a forma como ele se vê, é o conteúdo do seu pensamento que vai então se fortalecendo, né, aquele pequeno vento, é aquela pequena brisa que é irradiada da mente de um espírito, que vai se juntando com outro, com outro, com outro, e depois vira uma grande tormenta. Aí vocês se lembram, né, que também no livro que nós estudamos, eu acho que era Entre o Céu e a Terra, que naquela colônia onde André Luiz estava, ele comentava ali que você olhava fora da colônia e você via aqueles tornados com rostos aparecendo de espíritos sendo sugados por eles, sendo arrastados. Por que isso tudo? Porque eles próprios entraram em sintonia com esse turbilhão de pensamentos em desequilíbrio. Marion lembrou, né, temos que começar aqui já essa reeducação, através do processo de evangelização. E a evangelização significa, né, a gente conduzir o nosso pensamento para esses ensinamentos nobres,
para o desenvolvimento das virtudes, para as conexões com o plano espiritual superior. Então, depois aqui no segundo parágrafo, nós tivemos aqui, né, isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Esse angariar maior cabedal de tempo e influência é aquele espírito que fala pouco, mas diz muito, e ao mesmo tempo ele é capaz de transmitir o seu pensamento para muitas pessoas sem ficar se esforçando em falar com um por um. É mais ou menos aquilo que nós vemos quando numa assembleia nós temos ali um palestrante, que é um palestrante nobre, um palestrante com conhecimento, muito mais do que as palavras que ele está emitindo, são os pensamentos que são irradiados e que as pessoas estão absorvendo. E aí você vai dizer, mas que palestra maravilhosa. E, na verdade, a maravilha da palestra não está nas palavras que ele proferiu, mas nas imagens que todo mundo absorveu sem se dar conta. É como se eu contasse para vocês uma história qualquer, de uma situação que eu tenha vivido ou que eu vi em algum outro local, num livro, qualquer coisa, e eu começo a falar com vocês, e essa capacidade de comunicação, eu consigo fazer com que vocês projetem na mente de vocês, a cada um ali criando naturalmente as imagens, de acordo com os elementos, né, que estão arquivados na nossa memória. Eu posso dizer, por exemplo, olha, eu me lembro que quando eu era criança, eu passava as férias numa fazenda. Aí cada um vai criar a fazenda do seu próprio jeito. E eu começo então a descrever quais eram as estruturas, quem eram as pessoas, quais eram as experiências absolutamente agradáveis que eu vivenciei naquela época. Então tudo isso que eu vou projetando para vocês pode ser apenas palavras, mas eu posso também influenciá-los através das imagens que eu vou criando. E aí eu vou dizer assim, nossa, mas que história maravilhosa. E mais uma vez a maravilha está principalmente nas imagens subliminares, sutis que vocês absorveram sem se dar conta. E é assim que no plano espiritual também acontece. Quando André Luiz e outros espíritos falam, né, que eles foram a uma uma arena ou algum auditório, e aí então um mentor espiritual começa a falar com eles, e então flores, gotas de luz começam a cair sobre todos eles, não apenas pelas palavras, mas pela capacidade de irradiação que ele tem, que faz com que todos se emocionem, com que todos comecem a vibrar de uma forma muito mais elevada, fazendo com que aquela chuva de luz que cai, ou aquela chuva de luzes que cai ali, não é apenas ali o fruto da capacidade do orador, mas de todas as pessoas que, entrando em sintonia com ele, geraram aquela luz para cair sobre todos, foram eles próprios. Mas por isso, então, eles foram conduzidos em pensamento e foram influenciados por aqueles pensamentos para se transformarem. No momento em que ele se retira da sala, todo mundo volta para o seu padrão original. Percebem como é bacana a gente ver isso? E isso traz para nós uma série de consequências nas comunicações, nos tratamentos, nos processos obsessivos, que são os casos das projeções mentais, que pode gerar, a partir daquele que emite, sobre aquele que recebe, uma série de efeitos positivos ou negativos. Nós, encarnados, muitas vezes dizemos, olha, só o fato da pessoa chegar perto eu já me senti mal. Isso depende de uma sensibilidade dela. Outras vezes, além dela chegar no ambiente, ela vai dizer alguma coisa, ela vai ter ali algum gesto de jogar alguma coisa, bater alguma porta, e isso vai gerar em mim um certo desconforto. Mas sutilmente eu estou muito mais absorvendo as irradiações que ela está projetando sobre mim do que necessariamente aquilo que ela faz fisicamente. Eu vou entender aquilo fisicamente. Exatamente porque é aquilo que toca os meus sentidos mais grosseiros. Mas dentro desse mundo sutil, nós estamos nesse oceano de irradiações, de energias que nós não conseguimos perceber. Daí mostra, né, que Dudu até colocou no comecinho aqui do nosso estudo, né, uma mensagem que falava sobre o poder da prece, que quando muitas pessoas estão unidas em prece, forma então aquele grande feixe
criando ali, né, uma força muito poderosa quando todos estão na mesma frequência, com os mesmos objetivos e pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar num lugar de debates, debates agressivos, em que todo mundo sai muito mal. Mesmo à distância, nós aqui falando, por exemplo, nesse ambiente virtual, dependendo do conteúdo que nós vamos então expressando, que nós vamos escrevendo na área de texto, isso vai provocar sobre nós um determinado efeito, muito mais do que as palavras que são lidas ou as palavras que são ditas. É essa conexão mental à distância que nós criamos e essa troca de fluidos, que é uma troca constante e, ao mesmo tempo, bastante intensa também. Angelina, como já falei antes, cheguei à doutrina pela dor, né? Espíritos sem olhos, outros horríveis, né? Mas ajudou-me a atualmente perceber quando estão no processos como obsessores, né? Então, essa sensibilidade mediúnica, né, para aqueles que são médiums, que têm essa facilidade de ter essas percepções, os médiums sensitivos ou os médiums videntes, né, tem ali essa facilidade de perceber essas projeções mentais. André Luiz vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente aqui. Vamos lá. Bom dia, embaixador. Ele diz assim, então: círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão. Olha aí, Brás, que eu comentei com você sobre técnica. Treinados na ciência da reflexão, conseguem formar telas afetivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Então ele coloca nesses círculos espirituais capacidades de espíritos que, sem necessariamente palavras, conseguem trazer para nós um conteúdo nobre ou um conteúdo infeliz, dependendo apenas da qualidade do pensamento, sendo que a técnica depende desse conhecimento. É claro que quando nós falamos em espíritos mais elevados, eles possuem ali um conhecimento compatível com a sua natureza. Mas não significa que espíritos ainda presos, né, nessas faixas inferiores não tenham também essa capacidade. Então, com pouco, ele coloca assim para nós, né? Conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento. É aquilo que eu falei para vocês, né, de André Luiz, indo num auditório, indo numa arena, e aí então vem ali um espírito superior e começa então a transmitir para eles as palavras, fazendo ali as palestras. E eu coloco André Luiz porque André Luiz está numa faixa vibratória, ou estava numa faixa vibratória, né, no momento em que ele chegou lá em nosso lar, de um espírito ainda ligado ao mundo material. Portanto, né, esses espíritos precisam de palavras, precisam ali de uma forma de comunicação que seja para ele inteligível. Mas é claro que junto com essas palavras, a gente vai ter também ali o pensamento que vai formando na mente deles da mesma forma que eu comentei com vocês. Então eu vou contando a história e intencionalmente, ou quase como uma consequência natural da minha capacidade de influenciar, eu consigo então transmitir, vocês vão absorvendo. É como se eu fosse ali uma antena transmissora e vocês fossem uma antena receptora. Eu vou falando para aqueles que acreditam que a palavra é uma necessidade, mas as imagens vão sendo formadas na mente de cada um. Mas, por outro lado, nós tivemos também já descrições de espíritos que falam para coletividades que são espíritos desses círculos mentais inferiores. E aí então ele fala instigando o medo, instigando a submissão, instigando aquele terror, através também das palavras, dizendo, né, que quem me desobedecer, eu vou fazer com que sofra no inferno. E ao mesmo tempo a imagem do inferno é projetada na mente daquelas pessoas. Ou seja, não é apenas o medo que se sente, mas é o medo vivo que é projetado na mente deles. Então essa é a capacidade de comunicação dos espíritos através do pensamento.
pode ter ali uma beleza pela cultura, pela grandeza moral, como pode ser também ali, né, uma imagem de telas aflitivas, como ele coloca para nós aqui, dentro desses círculos mentais e obsessivos, círculos mentais fechados e obsessivos, dessas mentes que magneticamente jugulam. Interessante a gente pensar dessa forma, né? O Brás colocou, né, engraçado, né, no além também precisa de médiums para comunicar com a dimensão superior, e há necessidade mesmo, né, porque os espíritos, em dimensões diferentes, eles transmitem ideias que nem sempre são assimiladas. E aí então há necessidade daqueles que são os intérpretes dessas mensagens, né? Depois ele continua aqui para nós. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. E aí então a gente vai lembrar, né, que é o caso do Chico, né? Muitas vezes, né, o Chico, o Divaldo e outros tantos médiums que estão psicografando ali uma mensagem, uma obra, junto com essa mensagem, eles assimilam também, a imagem que é projetada pelo espírito. Então imaginemos, por exemplo, André Luiz transmitindo para o Chico. Por isso, então, houve a necessidade, né, daquela aproximação, da criação daquela afinidade entre as duas mentes. Porque nesse caso não é apenas ali, nós vamos criar uma afinidade para que eu possa dizer para ele o que eu estou pensando, mas eu quero mostrar para ele o que eu estou pensando. Então muitos médiums romancistas, ou mesmo médiums que trazem psicografias isoladas de espíritos que descrevem ali os seus quadros, as suas condições, são capazes de perceber as imagens que o espírito projeta, seja de uma forma positiva ou negativa. Um espírito, por exemplo, que cometeu suicídio, desencarnou através do suicídio, e ele então, através de uma mensagem, ele começa a descrever aquilo que ele está vivenciando. A gente lembra, por exemplo, que a própria Dona Ivone, quando psicografava esses livros, ela não apenas escrevia o que o espírito ditava, mas ela via o que ele estava projetando mentalmente, como também ela sentia fisicamente aquilo que o espírito sentia. E aí então vinha a falta de ar, vinha a dor no peito, vinha aquela angústia, todo aquele sofrimento que o espírito estava vivenciando, porque ela assimilava. E isso veio para ela como uma prova. Era parte da experiência que ela necessitava, como suicida que tinha sido, em existência anterior. Então nós vamos lembrar que esses médiuns recebem esses pacotes mentais, trazendo imagens e ideias prontas. E aí então ele tem também as palavras em que ele vai psicografando, porque o espírito vai ditando, porque aí é uma outra história, né? Se o espírito quer ali uma mensagem fidedigna com aquilo que ele está ditando, ele precisa ditar ali, né, de uma forma rápida ou de uma forma mais lenta, de acordo com o médium, ele vai ditando as palavras e, portanto, você vai escrevendo. Mas muitas vezes não há necessidade de você ter tanta precisão no conteúdo. Você não precisa dizer ali, né, escrever ipsiliteris, ou seja, exatamente como o espírito disse aquilo. No caso, por exemplo, de um trabalho de desobsessão, de um trabalho de assistência espiritual, o que vale é a ideia que é transmitida. Então o espírito transmite para o médium aquele quadro de sofrimento e não precisa dizer mais nada. Aquele chavão que nós temos aqui no mundo físico, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, para esses casos acontece isso. Então, tanto para o médium, que nesse caso ele está ajudando o espírito, no caso, por exemplo, um trabalhador, um orientador espiritual, né, ou então aqueles que nós chamamos de doutrinadores, nas reuniões mediúnicas, eles são muitas vezes ali induzidos a assimilarem a imagem da realidade do espírito para facilitar a sua comunicação, para dizer as coisas certas, para entender aquilo que o espírito está sentindo naquele momento, para compreender as suas dores, as suas angústias. Porque olha a diferença de eu dizer para vocês, né? Eu comi um bolo delicioso. Ok. Aí eu pego o bolo delicioso e coloco na boca de vocês. Aí vocês vão dizer, o bolo realmente é delicioso. Então, quantas imagens são projetadas, ou médiuns sensitivos, que assimilam os sentimentos dos espíritos também,
né, sejam doutrinadores, né, que são médiums sensitivos, ou os próprios médiums que auxiliam nesse trabalho, que depois trazem suas descrições para entender a realidade do espírito. E ali não apenas vai entender o que ele está vivenciando, como vai também evitar que ele simule uma realidade que ele não tem. Ou no caso, né, de uma comunicação mais elevada, né, os espíritos vêm e trazem essas imagens. Imaginemos, por exemplo, Divaldo, numa palestra, quando ele começa a trazer ali as suas histórias, quando ele começa a descrever as experiências, ele foi muito bem intuído. Espera lá, o que significa exatamente essa intuição? Aí nós podemos entender, será que são as imagens que os espíritos vão projetando e ele, através, né, do seu conteúdo intelectual, cultural, ele vai então transcrevendo aquilo que os espíritos vão passando para ele? Ou ele vai simplesmente repetindo aquilo que os espíritos falam? O espírito fala uma frase, ele repete a frase. Aí vem Joana de Ângeles, bota uma imagem para ele e ele fala sobre aquela imagem. Aí a capacidade de criatividade que ele tem. E aí então vem, inclusive, né, nessa questão de fidelidade, de confiabilidade do médium com relação ao espírito. Porque eu passo para vocês uma imagem, certo de que você vai, né, no caso aqui do meu médium, no caso a Miriam, por exemplo, que vai ser minha médium hoje, eu passo para ela uma imagem sem a preocupação que ela vai distorcer a realidade daquilo que eu quero transmitir. E se por acaso ela tem ali alguma coisa, ela faltou algum complemento, eu posso dar aquelas sopradas, aquela inspirada, para ela perceber um aspecto ou outro que poderia ali ser acrescentado. Sem palavras, apenas com ideias, apenas com imagens. E é daí que a gente vai ver então que muitos espíritos se comunicam através de pacotes de imagens. Por isso, as informações circulam de uma forma muito rápida. É como se nós lembrássemos das nossas conexões de internet, né, de 14.400 kbps, que era aquela conexão de escada, né, que fazia aquele barulhinho para poder dizer que a conexão estava certa, para a gente pegar hoje conexão de fibra ótica. Então, enquanto a gente ficava ali digitando as coisas de uma forma muito simples, os espíritos mais elevados mandam pacotes de imagens, sem precisar de palavras, são rapidamente assimiladas. Isso é maravilhoso a gente pensar que esse é um potencial que nós, como espíritos imortais, nós temos, desde que nós consigamos alcançar esse grau de elevação, de lidarmos com o pensamento com tanta liberdade, com tanta agilidade e com tanta rapidez. O Braço colocou, né? O Chico assustou tanto quando estava recebendo o nosso lar que foi preciso parar a psicografia e levar ele lá, porque realmente, né? Estava mostrando para ele ali quase que um Alice no País das Maravilhas, para ele ver que não era assim, era uma realidade. A Cindizinha colocou, né? Da mesma forma, se além de comer um bolo delicioso, disser que comeu um bolo de chocolate fofinho, com recheio de prestígio, cobertura de brigadeiro com um pedaço de morango, né? Outro nível. Quer dizer, eu dei uma descrição, mas nem isso chega perto da realidade. Do que eu falar assim, você desenha, abre a boca que eu vou fazer aviãozinho. E coloca uma colherada desse bolo. É exatamente ali essa imagem que os espíritos procuram transmitir para nós. E o mesmo caso, a gente vai entrar agora na mesma situação, quando a gente fala de processos obsessivos. Quando então você tem ali, né, aquele espírito obsessor que fica, né, André Luiz falava muito sobre isso, Camilo Cândido Botelho também falava bastante sobre isso, de pegar espíritos que saíam correndo no meio do campo onde eles se encontravam, gritando desesperado, fugindo de alguma coisa que ele não sabe o que é. E na verdade ele está fugindo de uma realidade que foi criada na sua mente. Muitas vezes uma realidade que ele traz dentro de si próprio, e trazendo dentro de si próprio ele começa a reviver aquilo. Não apenas nas imagens, mas vem também as sensações, o sentimento de culpa, o sentimento de medo. Tudo isso através de projeções mentais. A Miri colocou, né, esse tema está dando fome de saber e comer também. Então, o espírito inferior é assim, né? Você fala de uma coisa sublime, ele pensa no bolo de chocolate, né, fofinho, com recheio de prestígio, cobertura de brigadeiro e pedaço de morango. Cada espírito dentro da sua faixa de interesse, né? Dudu trouxe para nós aqui, né? Deixa eu ver aqui, legal, né? Obrigado pela contribuição, obrigado pela participação também com a gente, ajudando aqui no nosso aprendizado. O processo de discussão com outra pessoa, uma briga, algo ruim daquele momento, etc. Isso, nessa hora, traz ao ser que desdobrou em pensamento
e sentiu aquela certa discussão da pessoa a quem se pensava. Aí vem o mal-estar, que foi trazido por aquele momento que no pensamento mesmo, sendo de forma a ajudar, até em oração, colheu processos ruins e ficou mal. As ligações sintônicas de pessoas ligadas por amizade, parentesco, empatia, pode trazer essa não contribuição ao corpo de quem, de forma natural, pensou em alguém que parecia estar bem e não estava, trazendo ao ser pensante esse algo bom ou ruim ao seu corpo físico. Portanto, se pensa em alguém, coloque logo no pensamento uma imagem boa e uma palavra de oração para que isso que por vezes acontece não possa receber essas situações que podem ocorrer. Então, olha só que bacana, né? Obrigado pela orientação, mostrando para nós que, enquanto a gente fala, né, sobre grandes quadros de imagens que acontecem no plano espiritual, como eu falei para vocês, esse campo sutil das energias, das vibrações, que nós sabemos na teoria, nós ignoramos exatamente pela grosseria do nosso corpo físico, que acaba ofuscando essas energias e nós não percebemos. Então há aqueles que são sensitivos, né? E nós falamos sensitivos de pessoas comuns, não são necessariamente espíritos ou não espíritas. Às vezes, à distância, você lembra de alguém, rapidamente começa então a ligar essa pessoa, a mente de um com a mente do outro, influenciando naquela pessoa. Ela estava bem, depois ela ficou mal sem saber por quê. Às vezes ela estava mal e ficou bem sem saber por quê. E tudo isso por causa desses pensamentos que são então direcionados, juntamente, né, como foi sugerido para nós também, essa palavra de oração. Eu me lembro de uma entrevista de Carlos Bacelli, quando ele contava algumas histórias do Chico. E ele falava assim, eu nunca vi na minha vida o Chico falar mal de ninguém. E ele convivia com bastante frequência. Então essa descrição mostra para nós a distância em que nós estamos de uma personalidade como o Chico, que trazia de fato, da forma como nós compreendemos, muita bondade no coração. Tudo aquilo que era dito, nada era desperdiçado. Não apenas pela própria elevação que ele tinha, mas também pela necessidade constante de observação e vigilância. Assim como também com o próprio vínculo que ele tinha com os espíritos amigos, né, Emmanuel, como sendo ali o grande xerife, né, do Chico, né, supervisionando ali todas as suas condutas. Se por acaso ele tivesse um pensamento dissonante, chegava Emmanuel, dava uma puxada de orelha e falou, você está pensando por que nisso? Você faz ideia do prejuízo que você causa para as pessoas e tudo mais? E para nós, como, embora nós tenhamos conhecimento técnico, muitas vezes nós ignoramos a forma como essas vibrações atuam sobre nós. Então fica aí a dica, né, para a gente ficar sempre atento nessa vigilância, vigiai e orai. E nessa simples passagem do Evangelho de Jesus, nós entendemos agora, então, com essa orientação que chegou para nós, o que significa isso. Principalmente nas nossas relações com outras pessoas, próximas ou distantes. André agradeceu aqui nos dias de hoje, com tantas notícias ruins, pensamentos, né? Pensamos o que não devemos sobre algumas pessoas, né? Algumas pessoas sobre outras tantas situações, né, Andréia? Infelizmente nós somos bombardeados, e aí cabe a cada um de nós a educação do pensamento, a educação da conduta, para que a gente não se deixe levar, né, de ficar o tempo todo alimentando as nossas ideias, porque traz para nós, quando os espíritos falam, e a nossa querida Cecília trouxe para nós na segunda-feira, na mensagem de abertura aqui do nosso trabalho, ela falava exatamente sobre isso, a importância do equilíbrio, a importância do pensamento positivo, a importância de nós termos esperanças e instigarmos nos outros também a esperança. Mas aí nós falamos assim, não, a gente tem que ter esperança. Eu pego e ligo a televisão e vemos ali, né, equívocos de membros de governo, vemos ali condutas equivocadas das pessoas, quantas mortes aconteceram, quantas situações poderiam ser diferentes. E aí depois a gente volta, nós temos que pensar com esperança. Então a gente tem que ter coerência. Se eu quero, de fato, eu tenho que escolher um ambiente. É como nós falamos na segunda-feira, a respeito da alimentação. Se nós queremos viver
de uma forma saudável, nós temos que mudar o nosso cardápio. Para ter comida saudável, para ter comida que nos sustente, mas que não cause em nós essa dependência doentia que nós temos hoje. Em relação a esse campo sutil, nós temos que também ter o cardápio dos nossos pensamentos. O que exatamente nós estamos produzindo, absorvendo e influenciando nos outros. Nossa querida Marta, seja bem-vinda, Marta. Obrigado pela participação. Trouxe para nós através da Angelina. Irmãos amados, a necessidade de ser luz na caminhada do outro é importante, mas necessário será fazer primeiro a semente de luz que está em cada um de vós, crescer e compreender a necessidade de ser luz na caminhada do outro. A gente lembra de Jesus, né? Deixai brilhar a vossa luz. E aí a grande dúvida que nós temos é: que luz é essa? Como fazer isso acontecer? E aí então nós temos, né, a doutrina trazendo para nós os ensinamentos de Jesus, os espíritos amigos ensinando que nós temos que passar por esse processo de reeducação, que a Marion comentou lá em cima, né? Temos que aprender a reeducar o nosso pensamento agora. Mas como a gente faz isso? Simplesmente no nosso dia a dia. Na forma como eu vivo, naquilo que eu absorvo, na forma como eu me relaciono com as pessoas. E aí a gente lembra a Joana de Ângeles, a Madre Teresa, né? Não, Joana de Ângeles mesmo, que ela diz isso, né? Que nós, não, Madre Teresa, que ela coloca para nós dizendo assim, né? Que nós irradiemos o amor, irradiemos o amor divino, onde quer que nós estejamos, através de uma palavra, de um sorriso, de um gesto. Porque, do contrário, a gente está alimentando, né, esse contexto tão negativo que nós temos hoje, infelizmente. André colocou, né, e esse cuidado no pensamento reflete na saúde também, principalmente sobre nós, né? A gente tem falado muito sobre os outros, mas a somatização dessas energias trazendo para nós tantos prejuízos, é por isso que nós, como Emmanuel lembra, né, não existem doenças, existem doentes. E somos nós próprios os responsáveis por causarmos essas doenças em nós. A André colocou, a Dídima colocou, né, estamos atentos, né, precisamos estar. A André colocou, né, e tem razão, né, mas na maioria das vezes isso dá um cansaço mental. É observar o tempo todo de que forma estamos pensando e nos desequilibrando para mudar. É uma questão de mudança de rotina, né, Andréa? Eu não quero mais ficar visitando aqueles locais, eu não quero mais ficar absorvendo essas notícias negativas, eu quero trabalhar pelo bem. Então são coisas pequenas e coisas simples que trazem grandes resultados. Somos nós que superestimamos demais essa capacidade de transformação, mas elas acontecem numa simples mudança de atitude. Isso não significa que seja fácil, muitas vezes é desafiador. Como é que você vai manter, por exemplo, o equilíbrio dentro de um ambiente familiar tumultuado, num ambiente de trabalho, numa coletividade tumultuada, turbulenta? Você vai nadar contra a corrente. Sim, vai nadar contra a corrente. Mas só o fato de você decidir nadar contra a corrente já é o primeiro passo. O problema é quando você se entrega para essa corrente, né? Às vezes me sinto um avestruz, né? Pois é, né? O fato de você fazer uma opção diferente dos demais não significa que eles estão certos e você está errado. Como lembra Stalin, né, Joseph Stalin, ele dizia, né, que uma mentira dita muitas vezes vira uma verdade. Muitas vezes um comportamento negativo vira o comportamento padrão. Aí você fala, não, é o comportamento deles, não o meu. O meu padrão é outro. Né? Adiantando aqui rapidinho, pessoal, para a gente poder fechar, falei para vocês que a gente ia passar por outro item, né? Vai ficar para a próxima semana. Então a gente falava aqui, rapidamente. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhe oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a expedir os conceitos. Já falamos sobre isso, né? Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Aquilo que a gente falou do Divaldo, né? É projetada aquela imagem e ele, com a sua cultura, com o seu conhecimento e com a sua confiança que ele tem, né, tanto no emissário, que no caso é o espírito que transmite a imagem, como vice-versa, a confiança que o espírito tem nesse receptor,
Aí então as ideias começam a surgir. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, nessas imagens a gente fala mentalmente, mas podemos também colocar, né, através das expressões físicas, faciais que nós comentamos no início. Então, apesar de tudo isso, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações, o plano espiritual, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Ou seja, nesse plano imediato onde nós nos encontraremos após a nossa desencarnação, considerando a nossa condição de pessoas comuns, a palavra articulada ela acontece. Só que ela vai acontecer naturalmente de um modo bastante diferente. Porque a gente lembra, né, que estudando física, toda a parte de acústica e tudo mais, a gente lembra, né, que nós temos ali, primeiro o ar, que é o ambiente, que é o condutor dessas ondas sonoras, dessas frequências que nós estamos emitindo, né, dessas ondas, em determinadas frequências. Nós temos o ar dos nossos pulmões, que entram e saem, e as cordas vocais que vibram. E aí então nós estamos falando, aí essas vibrações, essas ondas se propagam através do ar, atingindo o ouvido do outro indivíduo, que também tem ali, né, uma estrutura bastante sensível que vai captar essas vibrações. E isso é o que acontece aqui no nosso mundo físico. No plano espiritual, nós não temos ali as vibrações das cordas vocais. Mas muitas vezes esse processo de falar com os espíritos faz com que eles entendam essas palavras que aparentemente são ditas, mas tudo acontece no campo do pensamento, mas não através das imagens apenas, mas através de palavras que são ditas. Porque o espírito não tem ainda a capacidade de assimilar essas imagens da forma como elas chegam para nós. Então é um processo que nós ainda desconhecemos, é sempre importante a gente reconhecer a dificuldade que os espíritos têm de trazer para nós esses esclarecimentos para algo que nós ainda não temos comparação. Então a gente pode dizer assim que o rádio, por exemplo, é aquilo que os espíritos, numa faixa muito mais apegada, se encontram. O rádio ele tem ali o alto-falante, esse alto-falante então provoca essa vibração no ar e nós ouvimos aquilo que o rádio traz. Para os espíritos elevados é a televisão, em que você pega assim a imagem, vamos imaginar uma televisão, mesmo sem som ou com som, em que você vê ali uma cena, uma imagem que traz para você um significado muito maior. É a diferença que nós tínhamos das radionovelas, em que os atores e os autores precisavam ali se desdobrar em criatividade para transmitir aquela imagem com sons, com os efeitos sonoros, para trazer para nós ali uma situação vivenciada, e você na televisão você simplesmente projeta aquilo que você assiste. Se você tem o trovão, o que você vai fazer? Você vê ali as nuvens carregadas, você vê o relâmpago, você pode ver ali o trovão. No caso do rádio, embora os trovões também sejam produzidos muitas vezes artificialmente por causa dos efeitos sonoros, né, para poder ali dar aquela impressão mais contundente, como acontece, né, num carro de corrida, na corrida de carros, em tiros, em explosões. Então são efeitos que são de pós-produção. Mas de qualquer forma você tem o som, a palavra, a legenda e a imagem. Olha só a tecnologia trazendo para nós uma sensação muito maior. Eu tenho um documentário, só para a gente poder encerrar, que ele conta a história do cinema. E ele mostra as primeiras gravações lá no final do século XIX. Os irmãos Lumière fazendo ali as suas primeiras experiências. Né? E aí então era muito interessante que as pessoas não estavam acostumadas a fazer isso. E uma cena, né, um filme bem pequeno, mas muito marcante, é chamado, né, A Estação Ferroviária. Então ele colocou uma câmera bem ao lado assim do trilho do trem na estação, e o trem vinha na direção da câmera e passou naturalmente ao lado, né, da câmera. Quando isso foi projetado no cinema, as pessoas se assustaram. Muitas delas saíram correndo do cinema, achando que o trem ia para cima deles. Porque era uma coisa muito nova. Então a gente vê, da mesma forma que nós temos hoje a tecnologia, que para nós é muito simples, né? A tecnologia 3D,
as imagens, temos a tele 5D, né, com cheiros, com cadeiras dos cinemas que se movimentam e tudo mais. Isso mostra a evolução da comunicação dentro da tecnologia terrena. No plano espiritual, nós começamos com a ideia de palavras articuladas, de gestos, mas nós começamos a entrar já no campo do pensamento, das projeções, e mais sutil ainda, das vibrações. Então, essa é a comunicação dos espíritos, desde a forma mais básica, para aqueles espíritos ainda muito ligados ao mundo físico, até aos planos mais elevados, que teoricamente parece simples, mas a gente nem imagina como isso acontece. Imaginar, por exemplo, Jesus se comunicando com todos os seus emissários, com todos os seus colaboradores. Como é que isso acontece? É através do pensamento, coisa mais simples do mundo, né? É quase ali, né? Seria mais ou menos como se nós perguntássemos: descreva Deus, coisa mais simples do mundo para nós. A gente pega uma frasezinha pronta, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pronto, define Deus. Você entendeu alguma coisa? Absolutamente nada. Mas é para nós já a antecipação daquilo que nos espera no futuro. De sabermos que nós vamos aprimorando o nosso conhecimento, que nós vamos avançando cada vez mais para chegarmos nesse grau de entendimento. Mas tudo acontece no seu tempo e esse processo pedagógico é bastante natural para todos nós. Felizmente, nós já estamos antecipando esse aprendizado desde já. Chegando no plano espiritual, a gente vai fazer ali os ajustes e tudo mais, mas esse pacote intelectual já foi guardado para todos nós, graças ao bom Deus e graças a Jesus também. Finalizando aqui então, pessoal, né, olhe para si e veja Deus. Isso não ajudou muito, né, porque a gente vai olhar para nós mesmos e tentar, né, mas essa é a ideia. Como Leon Denis coloca, né, o grande enigma, quando ele fala, né, Deus está no vento, está nas flores, está na montanha, está nas águas. Então, né, como lembra um pensamento que diz assim para nós, né, que as coisas são mais fáceis quando elas podem ser transformadas em poesia. Então nós precisamos dos poetas para trazer para nós, né, a beleza das palavras, para trazer para nós, né, a beleza das ideias, porque nós não conseguimos expressar. A gente não consegue ainda assimilar. Mas aos poucos a gente vai entendendo. Deus através da sua criação, Deus através de suas leis, Deus através de nós mesmos. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Fechando por aqui, né, o Brás lembrou ali também, né, o mesmo que um gato quando vê um espelho pela primeira vez. Né, sempre tem a surpresa, sempre tem ali, né, aquele grande susto. Mas é isso. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, eu sinceramente, né, aqui só para a gente lembrar, quem assina essa psicografia, ela veio de Pedro Leopoldo, 20/4/58, portanto, então veio através do Chico, né, a André Luiz aqui assinando, e ela é pequena essa mensagem, esse capítulo tem uma página e mais uma página e 4 linhas. Eu falei, bom, em 15 minutos a gente passa por esse texto, né? Mas pelo contrário, nós poderíamos ficar aqui durante horas, trazendo aqui exemplos, citações, modelos, para o nosso entendimento a respeito dessa comunicação e da importância, da força do pensamento para todos nós. Próximo capítulo, corpo espiritual e volitação. Aqui a gente vai entrar numa parte técnica, né? E, pois é, né? De uma hora para outra a gente salta das coisas, né? Então, assim, corpo espiritual e volitação, muita coisa técnica para a gente poder entender, né? Mas vai ser importante